e de janeiro a abril foi dos piores meses que eu já tive. Ou seja, aqueles primeiros 4 meses em que eu estive a 100% naquilo que eu achava que me ia realizar completamente, descambou. E porquê que isto aconteceu? Prepara-te, porque eu também não entendia que escassez vai muito além de dinheiro. É uma questão de mindset, é uma questão que abraça, não é? A forma como nós nos apresentamos à vida. E a escassez triunfa numa sociedade em que estamos todos hiperconscientes da falta. Ou seja, nós achamos que é só sobre a falta de dinheiro, ou é porque eu tive uma infância pobre, ou é porque eu passei dificuldades, ou é porque os meus pais trabalham muito. Mas os conceitos que se geram fruto desta hiperconsciência da falta vão muito além disso e limitam várias áreas da tua vida. Quantas vezes não ouviste dizer que não és bom o bastante, que não és eficaz o suficiente, que não és seguro, que não é seguro o suficiente, não é correto o suficiente? Aliás, há pessoas que já acordam e o primeiro pensamento que vem é não dormi o suficiente. Então, às vezes até passamos o dia a remoer, a dizer que não temos tempo suficiente, a dizer que não temos recursos suficientes, sejam eles quais forem, e nós achamos que fica por aí. Pronto, eu entendo que não tenho algo suficiente e fica por aí, mas a escassez vai muito além disso, porque é algo que eu materializo constantemente na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos e nas minhas emoções. E depois começa a ficar cada vez mais calejado e cristalizado, e quando damos por nós, estamos numa bola de neve. E com isto tudo eu ainda nem me apresentei. Olá, bem-vindo, bem-vinda àquele que é mais um vídeo do YouTube, deste canal em que eu falo de desenvolvimento pessoal e espiritual, com o objetivo de fazer ficar um pouco mais perto da tua verdade. Muitas vezes nós vivemos reféns de máscaras e de padrões sabotadores que foram coisas que nós aprendemos que deveria ser assim, seja por um mecanismo de segurança, seja por uma mágoa que tivemos, seja por uma percepção que tivemos, mas nada disso muitas vezes corresponde à verdade e as nossas lentes são realmente limitadas. Então é isso que eu me proponho fazer aqui. Também podes encontrar no meu Instagram como Carla Ativa, onde encontras muitos mais conteúdos em volta de padrões sabotadores e comunicação intuitiva. Então, se isto fez sentido, espero por ti lá. Agora, voltando aqui para o tópico do nosso vídeo, onde eu pretendo trazer-te insights poderosos sobre este conceito que é a escassez e que talvez tu ainda não tenhas percebido o quanto esta escassez influencia a tua vida, os teus resultados e as tuas conquistas. É importante nós percebermos que nós estamos nesta sociedade, não é? Hiperconsciente daquilo que falta, e isso muitas vezes leva-nos a uma aversão à valorização dos detalhes, porque não conseguimos, de certa forma, valorizar as pequenas conquistas e os pequenos detalhes que nos circundam a todo momento. Muitas vezes nem nos apercebemos que aquilo que temos hoje foi algo que nós lá atrás pedimos muito. Porém, os nossos sabotadores fazem-nos ficar no quando. Quando eu tiver, nananã, quando eu conseguir alguma coisa, aí sim é que eu vou ser feliz, aí sim é que vai valer a pena, aí sim é que eu vou celebrar. Porém, normalmente, quando esse marco chega, vem logo o quando seguinte. E eu fui muito refém disto. Para quem não sabe, eu tive 1 ano a fazer tese de mestrado na Alemanha. E eu lembro-me perfeitamente, dali a meio do ano, eu já tinha percebido que não ia exercer naquela profissão. Eu sou formada em Biologia. E quando eu estava ali a meio do mestrado, eu já tinha plena consciência que eu não ia trabalhar como investigadora científica, nem ia dar continuidade àquela posição. Porém, já estava a meio, lá ia eu terminar o mestrado. E eu dizia-me muito, quando eu voltar para Portugal e terminar o mestrado e estiver a 100% na Carla Ativa, aí sim é que vai ser, aí sim é que eu vou sentir-me realizada, aí sim é que eu vou conseguir celebrar e tudo mais. Sucede que ali em dezembro eu defendo a minha tese, fico em janeiro a tempo inteiro na Carla Ativa e de janeiro a abril foi dos piores meses que eu já tive. Ou seja, aqueles primeiros 4 meses em que eu estive a 100% naquilo que eu achava que me ia realizar completamente, descambou. E porquê que isto aconteceu? Porque eu coloquei muita pressão no quando. A minha alta expectativa estava simplesmente nesse quando. Eu não tive mais nada em conta.
Eu não criei um plano de ação, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu achava que só de estar ali o tempo inteiro eu ia sentir uma felicidade extrema. Isto é uma mentira do nosso sabotador, porque essa felicidade, essa plenitude, essa realização que muitas vezes nós colocamos no quando, ela já existe agora. E se nós não a reconhecemos agora, nós não vamos reconhecer mais à frente. Isto eu experienciei na pele e foi aqui que eu comecei a entender a fundo. Portanto, eu já tinha feito várias terapias e investido em várias dinâmicas que me ajudassem a lidar com esta escassez interna, não é? Com esta tendência à escassez, mas foi neste momento que eu percebi, ok, o quando não vai chegar, tem de ser agora. E isto piora quando na nossa sociedade nós vemos uma comparação excessiva. Nós escolhemos muitas vezes mal as nossas referências, as pessoas que nós seguimos nas redes sociais. Há até estes padrões sociais que se estabeleceram do que é o sucesso, do que é felicidade. E muitas vezes nós não entendemos que estes são conceitos individuais e personalizados e que és tu que fazes essa construção na tua própria vida. E claro que nós precisamos de referências. A comparação pode ser sim importante para tu perceberes onde podes chegar, mas não de uma forma limitativa, nem de uma forma muitas vezes punitiva, em que tu te diminuis para caber naquela realização que tu achas que queres. Isto tem um peso gigantesco na nossa vida, quando nós vivemos à mercê das conquistas dos outros. Então, aquela pessoa conseguiu isto, por isso eu tenho que conseguir muito mais. E isto é uma competição platónica que não vai ter ninguém como vencedor. E pensar desta forma é então o motor, na minha opinião, e nos estudos que eu tenho lido, da escassez. Porque a escassez encontra terreno fértil nessas condições, nesses pensamentos e perpetua tudo isso até que uma massa crítica de pessoas se revolte de certa forma e comece a fazer escolhas diferentes e a remodelar os contextos menores a que pertencem. E normalmente essas pessoas que querem assumir-se e fazer algo diferente e não viver refém destes padrões e destes conceitos pré-estabelecidos são tidos como as ovelhas negras, e isto muitas vezes faz-nos recuar. Porque estas ovelhas negras quebram padrões geracionais e sociais que muitas vezes as colocam em posições muito fragilizadas aos olhos dos outros, e nem sempre é fácil ser o pioneiro na mudança destas crenças e destas perspectivas. Eu falo por mim, na minha família eu venho desconstruindo um monte de crenças e de ideias que muitas vezes me colocaram no lugar daquela caixa que sabe mais, daquela que tem a mania, daquela que não valoriza o que tem, daquela que está sempre fora, seja o que for. Este tipo de coisas que nós vamos ouvindo e que vamos trazendo para a nossa realidade fazem-nos muitas vezes questionar se estamos no caminho certo. Mas isto vem de uma lealdade muitas vezes inconsciente de que nós queremos pertencer. Acima de tudo, nós queremos pertencer ao nosso contexto, à nossa família, às pessoas que nos rodeiam. O ser humano tem esta necessidade de pertencimento. Há pessoas que morrem por se sentirem isoladas, por não terem vínculos que as preencham, que as realizem. Então esta questão de pertencer tem muito que se lhe diga, e quando nós estamos a fazer escolhas diferentes que de certa forma nos afastam daquilo que outrora foi a nossa referência, muitas vezes os nossos modelos, o nosso pai, a nossa mãe, quando nós nos sentimos despertencentes, nós somos meio que magnetizados de volta para aquela realidade. Sabes? É como se tu inconscientemente te autossabotasses para recuares e para voltares ao patamar de referência que tu conheces. Então isto é um caminho de longo prazo. E esta é outra questão, porque né, todos sabemos que a sociedade atual não está propriamente a saber lidar tão bem com este longo prazo devido aos milhentos estímulos que nos enchem de dopamina e que nos fazem ficar reféns do prazer momentâneo. A fórmula perfeita para a escassez inclui 3 grandes pilares: a vergonha, a comparação e a desmotivação. A vergonha porquê? Porque a vergonha é aquele monstro que está ali ao virar da esquina à espera que nós falhemos para ir lá e dizer: estás a ver, eu disse que tu não ias conseguir, eu disse que não vales nada, eu disse que não eras capaz. Sabes? Aquele monstro, ele está sempre à espreita. Como é que nós desmascaramos a vergonha? Quando nós olhamos para ele e dizemos: não, porque isto que aconteceu não me representa. Eu sou muito mais do que isso que tu estás para aí a dizer.
Essas vozes são fruto de um lugar assustado e pequenino que não consegue ver além, que não consegue olhar para lá do que se vê. Quando nós desmascaramos esta vergonha, nós ganhamos um poder que nos transcende. Porque eu acredito que o medo do ridículo e da não apreciação, lá está, o medo de não pertencer, de não ser validado, acaba por ser muitas vezes um mecanismo que é usado para nos manter na linha, não é? Porque tu ficas tão refém desses medos que não avanças, que não fazes, que não crias, que não mudas, que não te revoltas contra o que quer que te estejam a tentar impingir. Então é aqui que entra a nossa tendência a produzir demais, a nossa tendência a achar que o meu valor é aquilo que eu produzo, o meu sucesso é medido pela validação que eu tenho fora de mim. Ou seja, todos estes aspectos do perfeccionismo, de tendência muitas vezes à autocrítica excessiva, à autocobrança, vem daqui, vem desta vergonha que nós sentimos por só ser. Porque nós cada vez mais somos bombardeados de pessoas que têm não sei quantos milhões e que conseguiram não sei quantas coisas e que fizeram não sei quantas tarefas naquele dia, e nós vamos nos sentindo cada vez mais pequenos. E quando nós não assumimos isto e dizemos, caraças, ver isto está-me a fazer mal, eu estou-me a sabotar, eu estou-me a cobrar demais. Quando nós não temos esta capacidade de nos resgatarmos daquele fundo do poço, nós ficamos cobertos por esta vergonha. E depois é um ciclo infinito de autossabotagem e de crítica e de dor. Muitas vezes aqui, obviamente, como já fui referindo, entra a comparação excessiva, aquela competição platónica que nós nem sabemos muito bem de que é que estamos atrás. Aquilo muitas vezes nem é sobre nós, não está alinhado com o que eu quero de verdade. Mas como as outras pessoas estão aí por aí, nós achamos que é o único caminho. Então tem que vir sempre um pioneiro fazer o oposto para nós dizermos, afinal é possível. E este é o ciclo da realidade, aquilo que eu vejo e eu crio. Se eu fico refém de crenças que me dizem que tem de ser daquela maneira e que é impossível ser de outra, se eu não testar mais nenhuma maneira, eu vou estar a alimentar essa crença limitante. Como se a criatividade estivesse a ser sufocada. Tudo o que eu faço tem que ser novo, original, incrível, o melhor. E muitas vezes isso tira-nos o foco do real propósito de eu estar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Porquê que eu estou a fazer isto? Eu estou a fazer este vídeo para te dizer essencialmente que essa mentalidade de escassez vai muito mais além do que a tua área financeira. Talvez tu não saibas isto, talvez tu ainda não tenhas percebido que a escassez começa dentro, quando tu te diminuis, quando tu te colocas num lugar pequenino, num lugar refém daquilo que tu ouviste até agora e que tu achas que não existe nada além daquilo. Se eu focar na comparação, eu vou automaticamente desligar este vídeo e entramos no tema que já falámos no vídeo anterior sobre o medo de começar. Eu vou achar que aquilo que eu vou passar aqui não vai importar para nada, não vai fazer diferença nenhuma. Há alguém que vai fazer melhor, com um cenário melhor, com uma luz melhor, com uma câmera melhor. E é aqui que entra a autossabotagem, que nos impede de ir mais além. E claro, depois a desmotivação, porque as pessoas acabam por acreditar que não compensa correr aquele risco. Não é? Quando nós estamos tão reféns desta escassez interna, desta falta de autoestima, de autoconfiança, nós começamos a acreditar que não compensa assim tanto eu ir para a arena, eu desmascarar a vergonha, eu ser vulnerável, não compensa assim tanto. E às vezes até há aquela sensação de que ninguém me está a ouvir, de que ninguém me está a ver, e isto acaba por nos fazer acreditar que todos estão a esforçar-se mais para ter este lugar de protagonismo, para ter este lugar de foco, e depois quando os resultados não chegam, eu começo, lá está, a identificar-me com essa falta de resultado e a achar, ok, eu fui mal sucedida, realmente eu não devia ter ido por ali, realmente isto não é para mim, realmente eu nasci para ser convencional. Eu quis trazer-te esta perspectiva diferente de escassez, estes insights, este conjunto de reflexões que todas juntas te poderão ajudar a criar um conceito diferente daquilo que tens nutrido sobre ti mesma, sobre ti mesmo, porque tu podes sempre fazer mais do que aquilo que tens feito até agora, não numa perspectiva de produtividade, de fazer, mas numa perspectiva abundante, sabes? Criares crenças mais benéficas para ti, porque
porque nós somos isso, nós somos um sistema de crenças limitadas pelas nossas lentes, pelas experiências que nós tivemos, e há tanta coisa que nós não fazemos ideia que pode ser assim. Então, por que não seres tu a pioneira e ires lá fazer diferente? Se ainda aqui estás, eu acredito que isto está a fazer sentido, que isto fez sentido e, portanto, vou pedir-te que possas interagir com este vídeo, desde colocar like, deixar o teu comentário, dizer-me de que forma é que a esqueces tem limitado a tua vida ou se descobriste algum insight poderoso neste vídeo e que poderá fazer diferença na tua vida. Subscreve o canal, não te esqueças de me seguir nas redes sociais, encontras-me como Carla Ativa no Instagram e também podes ouvir o meu podcast Depois do Casulo no Spotify. E agora sim, até ao próximo vídeo.